Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sérvio Túlio, eu sou o autor desse material que eu vou estar te apresentando nesse momento. Eu quero iniciar essa apresentação te fazendo uma promessa muito séria. Ao ler esse livro, você vai sair daquela confusão que muita gente enfrenta, que todas as pessoas, quando estão nessa decisão, há uma bagunça mental, entre decidir se permanece ou se sai da relação. Eu quero te dar com clareza, eu vou falar para você com clareza, um caminho que possa reduzir os danos, essa confusão mental, trazendo paz dentro da sua casa e dentro de você, claro. Eu vou fazer isso sem teatro, sem humilhação, sem colocar os filhos no meio, que esse é o grande problema quando a relação a filhos, a prole sofre com essas decisões. Então, primeiro eu quero te dizer algo que pode fazer uma grande diferença, e preste atenção nisso. Filhos não precisam de pais juntos a qualquer custo. Não, filhos precisam de segurança emocional, de previsibilidade e de respeito. Se você está vivendo aquele tipo de rotina que ninguém sonha para si quando casa, de um casamento que funciona só por fora, só na aparência, mas que por dentro é ruína pura. Se o seu coração está preso numa pergunta que às vezes dá medo de imaginar a resposta, quando você se questiona se você deve sair ou se deve permanecer. E quando tem filho no meio, parece que qualquer escolha machuca mais ainda. Então você vai se identificar com as páginas deste livro. Só que aqui você não vai encontrar frases prontas. Você não vai encontrar romantização. Eu não vou romantizar esse seu sofrimento. E nem tampouco eu vou te empurrar para uma decisão impulsiva. A proposta que eu vou te apresentar é com clareza e maturidade. Pois dentro do livro eu te mostrarei primeiro uma realidade que muitos pais tentam negar numa situação parecida. A de que seus filhos não são inocentes tanto quanto eles imaginam. Os seus filhos não são tão inocentes tanto quanto eles pensam que são, porque eles percebem as coisas mais do que você possa pensar. Mesmo quando ninguém fala nada, eles percebem no clima, eles percebem no olhar que não se cruza mais, no silêncio, aquele silêncio pesado. Não é o silêncio do descanso, não, é o silêncio do peso. Eles percebem na tensão. Sabe aquele tanto faz, dito com raiva? Meu Deus, toda criança percebe. E isso perigosamente vai ensinando coisas silenciosas dentro do coração deles. Depois eu quero te ajudar a separar duas coisas que confundem as pessoas. Já não basta a decisão de ter que ser tomada, né? Mas também se confunde muito crise com fim. Porque um dia bom não prova que as coisas melhoraram. E um dia ruim também não é sentença. O que define esse momento da relação chama-se padrão. E quando você aprende a enxergar dentro do padrão, você para de se enganar, engana-se menos. Então, no livro eu também encaro de frente uma frase bastante comum. Quando as pessoas dizem assim, eu vou permanecer no meu relacionamento por causa dos filhos. Eu vou ficar só por causa dos filhos. Olha, isso é muito bonito, mas pode também se tornar uma grande prisão. E eu vou te mostrar como perceber quando essa frase, eu permaneci por causa dos filhos, eu fiquei por causa dos filhos, eu vou te mostrar
quando essa frase começa a fazer você um prisioneiro, um refém. É quando a sua decisão de permanecer foi tomada por medo ou pelo sentimento de culpa. Preste atenção quanto isso é sério. O livro que você vai ter em mãos para estudar e ler muito, que eu quero te ensinar, é que refém, mesmo sem intenção, destrói coração de filhos. E mais, sabe o que trava muita gente na hora de tomar essa decisão? Muitas vezes não é falta de amor. É um trio terrível que oprime as pessoas, chamado culpa, medo e vergonha. Esse trio, ele é um horror. Culpa que paralisa, medo do e se, né? E se eu tomar essa decisão e for errada? E se trazer mais sofrimento para casa? E se, um monte de si. E vergonha do julgamento, vergonha de ser julgado pelos seus parentes, pelos seus amigos, condenar você. Nesse livro eu ensino a destravar isso e chegar numa decisão limpa, porque clareza não é frieza, clareza é maturidade. O problema de muita gente é o jeito errado que a maioria das pessoas aprenderam ao longo da vida a tratar essa situação e que não funciona com ninguém. Muitas pessoas dizem assim, aguenta, porque é assim mesmo. E você vai se apagando, você vai se anulando aí dentro. Outros dizem assim, não, larga, não dá mais certo, parte para outra. E você toma uma decisão impulsiva, sem organização e sem proteção emocional para os seus filhos. Sabe por que isso não funciona? Porque isso é opinião. E opinião não sustenta casamento. O que sustenta casamento é método. E é exatamente isso que você aprende aqui comigo, numa linguagem simples, com exemplos de vida real. Eu vou te enviar roteiros prontos de conversa, testes práticos, 2 planos que são infalíveis, planos que você vai ter que aplicar para se encontrar nesse momento da sua vida. O primeiro, plano A, é para quem ainda tem esperança de reconstruir, é para quem ainda vê que há possibilidades de acordos, numa rotina de conversas curtas e ajustes de responsabilidade, limitando, olha, preste muita atenção nisso, limitando todo tipo de interferência. Porque nessa hora aparece um monte de gente para entrar no meio, para falar, para querer tomar as rédeas da situação. Então, nesse plano A, eu quero te ensinar como que se limita isso. E o plano B, que é para quando você vê que não dá mais. Então, você precisa separar, mas sem destruir, tirando, logicamente, os filhos do fogo cruzado. Nessa hora é preciso criar uma rotina previsível, mantendo comunicação adulta e respeito, para que haja paz. Somente isso, paz, mesmo depois do fim. Agora eu quero tirar a culpa de você. Se você tentou de todos os jeitos que te orientaram e não funcionou, e não funciona, isso não é prova que você é fraco ou incapaz, ou que não tem jeito na sua situação. Muitas vezes você aprendeu coisas erradas, ouviu conselhos errados e ficou tentando ir com ferramentas que não servem para casa, situação, casamento que se encontra já em ruínas. Nesse livro você aprende um caminho certo. Ou você se reconecta com atitude, ou você encerra com maturidade. E sempre mantendo o foco, que é proteger os filhos, deixando os adultos de pé. Agora, eu quero reforçar para você quem é que está te guiando nisso aqui agora. Meu nome, como eu disse,
Sérvio Túlio. Eu sou casado há 35 anos com a linda Maristela, minha esposa. Nós já tivemos experiências de outros casamentos também. Inclusive, tivemos filhos em outra relação. Eu até tenho um livro onde falo sobre relacionamento entre padrasto, madrastas e enteados. Caso você queira conhecer, ele está à sua disposição. E eu falo para você com muita autoridade nessa hora, pois quando minha enteada foi morar comigo, ela tinha apenas 8 anos de idade. E hoje ela já passa dos 40 e continua sendo a minha linda, querida filha do coração. E também tenho mais de 30 anos caminhando com famílias, ouvindo as suas dores, ajustando pessoas a colocarem a vida em ordem. Não com teoria bonita, mas com vida prática e com muita responsabilidade. Agora, imagine você, como poderá ser a sua vida depois que você aplicar todos esses ensinamentos no seu casamento? Menos confusão, menos dor de cabeça, menos culpa, aquela culpa pesada no peito, e mais firmeza para conversar, mais segurança com seus filhos. E um lar, olha, o lar voltando a respirar, seja ele construído com verdade, ou seja ele reorganizado com maturidade. Se você está cansado de viver de aparência, cansado de ficar engolindo tudo que traz para você, cansado de ficar, como se estivesse andando sobre ovos, esse livro foi escrito para você. A decisão agora, então, é sua. Clique aí em adquirir o livro e comece hoje mesmo essa caminhada, com muita verdade, com muito respeito e com propósito. O livro ele tem 10 aulas e eu espero você logo aí na primeira aula de apresentação do livro. Vamos andar juntos.